Bom dia, bom dia, bom dia a todos os meus amigos do meu canal. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Filomena Carreira do Sem Fronteiras. Cá estou eu mais uma vez para passar uma notícia. Vocês devem reparar que tem a bolinha aqui, né? A bolinha é a luz que está atrás de mim, mas que não sei porquê, por mais que eu procure um ângulo, só se ficar assim, é que não dá o reflexo. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal e com muito amor eu recebo todo mundo. Eu hoje não ia fazer vídeo, ia tirar o dia, eu vou tirar o dia para dar uma descansada, porque eu tenho andado a puxar muito a fazer vídeos e eu vou dar uma descansada. Vou sair hoje, vou descansar um pouquinho, todos nós merecemos, né? E, mas achei que deveria falar deste tema. Vou também estar em contato. Isto é para avisar a todos do canal que estão sempre a me perguntar do casal Mangenas. E vou estar em contato com eles daqui a pouco. E se não der tempo hoje de fazer um vídeo ou um outro vídeo para comentar do casal Mangenas, com certeza amanhã eu estarei fazendo um vídeo para falar do casal Mangenas, ok? Então, sejam todos muito bem-vindos. E vamos agora falar de um outro assunto que está sendo muito questionado hoje a nível mundial. Não é só em Angola, é a nível mundial. E eu vou começar com uma pequena frase. Não reparem no meu jeito simples, tá? Tô até... Camiseta é velha, tá? Não é suja, não. Isso aqui é manchada de tinta de cabelo. Mas meu pai dizia uma coisa muito interessante. 3 coisas não se discutem: política, religião e futebol. Não é verdade? Eu concordava com meu pai. Eu acho que eu e uma boa parte, a nível populacional, até há uns tempos atrás, concordávamos com esta frase. É ou não é? Mas hoje eu já não penso da mesma forma. Porque assim, a gente não deve realmente discutir sobre política, muito menos religião, porque cada um tem a sua. Eu penso assim, eu respeito todo mundo na sua fé, na sua religião, respeito mesmo. O problema é aquele que tem a outra religião e não respeita a minha. Aí está o grande problema da questão, não é? Quanto ao futebol, que é um desporto, eu também respeito. Eu não sou, por exemplo, fã de futebol, mas respeito. Assistir, por exemplo, uma Copa do Mundo, eu gosto, uma vez ou outra eu gosto. Mas, por exemplo, eu não sou fã de pessoas que estão sistematicamente, diariamente assistindo. Ou eu, pelo menos, eu assisti futebol nessa constância. Mas eu respeito muito quem gosta, quem assiste, cada um na sua, como se diz. Portanto, eu acho que o respeito está acima de qualquer coisa, não é? E o outro tema é exatamente esse. Em cada país existe uma cultura, existe uma tradição. Portanto, eu hoje estou em Portugal. Independente de eu ter nacionalidade portuguesa, eu sou angolana. A minha tradição vem da minha terra raiz, que é Angola. A minha cultura, meu estilo de vida é Angola. Portanto, se eu chegar aqui com hábitos angolanos e começar a querer mudar dentro do território português ou a impor regras dentro do território português, eu vou levar, desculpem o termo, uma enrabada de um português e, obviamente, eles podem ter razão, porque afinal de contas eu estou em território português. Vocês não estão entendendo por que eu estou falando isso? Bom, isto foi só a introdução, para eu agora botar um áudio para vocês escutarem e depois nós vamos continuar a nossa meditação. A palavra vem a calhar com o que vocês vão ouvir, ok? Vamos lá. Deixa eu ver se o som tá bom, ok? Crônicas de Cristo Rei. Respeito é bom e nós gostamos. Sábado, dia 22 de julho, pelas 8h45,
ao descer a serrinha vindo da Umpata, passando frente ao mirador, deparo-me com uma situação no mínimo insólita, mas de muita provocação. Dada a fila enorme de trânsito onde vinha envolvido, não me foi possível fotografar ou filmar. De qualquer forma, vou ter que escrever e falar sobre o caso. 2 indivíduos no mirador, de frente para a cidade de Lubango, vestidos com túnicas brancas, puros cidadãos árabes, estavam em posição de orar, de mãos abertas e viradas para o céu. Colocaram 2 bandeiras na estrutura do miradouro e não reparámos que tipo de bandeiras eram. Mas eram, sem dúvida, bandeiras que referiam a alguma região islâmica ou referentes às origens dos 2 cidadãos protagonistas desta história. Sem dúvida que esta ação é pura provocação no país do outro. Sabemos que, de mansinho, o nosso país está sendo invadido por migrantes, muitos com estatutos de refugiados, oriundos de países de origem muçulmana, onde o Islão é a religião, a doutrina, que prevalece sobre outras que, entretanto, são proibidas e duramente perseguidas. E todos nós sabemos quais são os efeitos dessa doutrina quando mal aplicada, mal ensinada, mal seguida. Mas, na sua terra, obviamente que são eles que mandam e, naturalmente, têm os seus princípios, as suas regras, as suas normas, etc, etc. Nada contra isso. Mas imaginem lá que uns católicos, cristãos, aparecem numa praça de Teherão, trajados a rigor e de Bíblia na mão, começam a pregar o Evangelho, o cristianismo, sob 1 ou 2 bandeiras do Vaticano ou de países onde a religião seja profundamente católica. No mínimo, estes estariam de imediato presos. Passariam um mau bocado até serem deportados para os seus países de origem. E quem diz Teherão diz outras cidades de países de origem islâmica, muçulmana, sobretudo dos mais radicais, como a Arábia Saudita, o Afeganistão, o Irão, o Iraque, ou mesmo dos Emirados Árabes Unidos. No mínimo, seriam presos, se bem que o mais certo seria serem pura e simplesmente linchados, abatidos por populares em fúria religiosa. Precisamos realmente de respeitar o outro, não impor ao outro uma condição de estar, de ser diferente daquela em que estamos. O país que albergou estes cidadãos, estas comunidades, como Angola, por exemplo, não têm forçosamente que ser obrigados a mudar a sua forma de pensar, de comer, de orar, em face de uma religião que desconhece. Não temos nada contra esta religião, absolutamente nada contra. Mas achamos que cada qual, ficando no seu galho, sem tentar invadir o outro, respeitando as leis e a hospitalidade que lhe é oferecida pelo país de acolhimento, é o mínimo que se exige. A verdade é que estamos a assistir impávidos e serenos a uma invasão silenciosa por parte de cidadãos oriundos de áreas muçulmanas, muito radicais, cujo objetivo parece ser o de hegemonizar, de ir ocupando, através de relações sexuais com jovens angolanas, estas engravidam, sendo depois os filhos retirados e enviados para os países de origem do pai, ou dos pais, onde são instruídos, formatados na religião do pai e mais tarde regressam a Angola e reclamam a sua nacionalidade. E começa assim o processo de profunda transformação do nosso país. Exemplos por esse mundo fora destas ações são muitas, retendo apenas o caso da França. Nada contra, mas não gostamos da provocação. Aparecerem no mirador do Lubango, de túnicas brancas,
perante bandeiras estranhas e a orarem de mãos abertas para a cidade é uma provocação. No país deles, nós não podemos fazer isso. Bem basta o facto desagradável de termos já o comércio a grosso e a retalho, maioritariamente nas mãos de cidadãos estrangeiros, de origem muçulmana, o que, entre muitos males, começam porque estão a mudar, aos poucos, os nossos hábitos alimentares. Faça mal ou não, é a nossa saúde e gostamos do nosso porco na feijoada, entre outras coisas. Não falta muito para começarmos a deixar os sapatos à porta da igreja e a orarmos de rabo para o ar com a cabeça enterrada. Nada temos contra isso, mas não são os nossos hábitos, não é a nossa religião. As autoridades precisam de obrigar a que, no mínimo, nos respeitem e que estes cidadãos, estas comunidades sejam dignas do asilo que lhes damos, muitas das vezes sacrificando os nossos cidadãos, o nosso povo. O que é que vocês acharam? É assim, achei um tema interessante de falar, porque isto realmente está acontecendo a nível mundial. Aqui na Europa, isto está uma invasão. Ainda ontem eu vi um vídeo que eu não consegui compartilhar no meu Facebook, na minha página da esquerda, como eu costumo dizer, sobre o que está acontecendo na França. A França foi um dos países que houve uma invasão muçulmana muito grande. Deixar claro, aqui no meu canal, se por acaso tiver alguma pessoa muçulmana que esteja em Angola, eu já conheci muitos, que eu não tenho nada contra os muçulmanos, nada. Mas este vídeo está sendo feito e eu entrei, fiz uma introdução, deixando claro até um ditado que eu ouvi do meu pai, que política, religião e futebol não deveriam se discutir. No passado a gente dizia não se discutem, hoje não deveriam se discutir. Portanto, eu pus este áudio de um senhor, que eu prefiro não dar o nome, até por respeito a ele, a gente hoje tem que ter respeito, porque, por exemplo, aqui na França, esse vídeo que eu recebi, nós vimos um ataque que foi acho que ontem ou antes de ontem, onde os muçulmanos estavam praticamente incendiando Paris. E o que este senhor está dizendo tem muita lógica, baseado no ditado do meu pai. Mais uma vez eu digo, com que respeito tem que existir o domínio desta turma, e com todo respeito àqueles que não seguem essa linhagem tão dura, eu vou tentar ser assim, mansa no meu falar, porque, na minha opinião, até não dou a culpabilidade somente aos muçulmanos. Porque se os muçulmanos estão fazendo isso em Angola, como estão fazendo isso na Europa, a culpa também é dos governos em questão. O senhor foi muito educado a falar, mas o país em questão que os acolheu, sim, mas quem mandou acolher? Quem mandou receber? Eu sou a maior crítica severa ao governo angolano, ao senhor João Lourenço, como já era até ao José Eduardo Santos, vamos dizer que ao MPLA. A MPLA. Mas quando a gente recebe investidores, quando a gente recebe o mundo estrangeiro, deveria haver no Brasil a gente usa um termo, pente fino. Está entrando aqui com que intenções no nosso país? Mas em último caso, quando nós falamos dos muçulmanos, quando nós falamos dos países vizinhos ali de Angola, né, muitos deles são refugiados. Há um limite, ou pelo menos é a minha opinião, há um limite de pessoas que o país pode albergar, que o país pode suportar. Nós já estamos numa condição subhumana em Angola. Nós já estamos numa condição onde o nosso povo está sendo escravizado há 48 anos. Nós estamos perdendo para os estrangeiros, os grandes investidores que entram no país,
ou que estavam entrando com força, porque hoje em dia muitos estão saindo graças ao governo de João Lourenço, a economia que vem caindo graças à governança de João Lourenço, mas todos os investidores que entraram com mão de obra estrangeira e todo mundo que entrou dando preferência sempre a uma qualificação de mão de obra deles. Portanto, a mão de obra angolana nunca teve a qualificação que nós precisávamos. O nacional da nossa terra sempre foi marginalizado. Aí, o João Lourenço, o nosso querido ditador e presidente, começa a dar abertura à China, começa a dar abertura a muçulmanos, começa a dar abertura a igrejas universais da vida, começa a dar abertura a uma série de áreas sem pensar nas consequências. Começa a aceitar toda essa área de refugiados que precisam de abrigo, como o mundo inteiro começou a aceitar, sem pensar nas consequências e quanto isto poderia afetar, não só a nível de religião e de cultura, como diz muito bem este senhor, porque está acontecendo com o mundo inteiro. E em Angola existe televisão. Em Angola, as pessoas acompanham, desde o governo a toda uma nação, acompanham as notícias que ocorrem pelo resto do mundo. Portanto, se um governo já está tendo problemas, desde a economia, desde um povo em decadência, um povo passando fome, um povo que é católico, apostólico romano. A única coisa que eu lembro do José Eduardo Santos é que o José Eduardo Santos ainda chegou a brigar porque não queria outras igrejas, mesquitas e o diabo a quatro dentro de Angola. E mesmo assim, teve brigas e não conseguiu levar adiante a sua briga com a Igreja Universal. A Igreja Universal, de uma forma ou de outra, conseguiu se manter em Angola. Depois, em final de mandato, ou eu não estou bem a par da situação, mas até onde eu acompanhei, em final de mandato e com a entrada de João Lourenço, as igrejas, e principalmente mesquitas e muçulmanos e o diabo a quatro, começaram a entrar com força no país. A questão, e sinceramente estou sendo muito clara, eu não tenho nada contra. A partir do momento que o governo, ou qualquer governo, pare para pensar que primeiro está o povo do seu país. Segundo, existe, como diz este senhor e muito bem dito, existe toda uma cultura nacional, existe todo um respeito ao povo que acolhe. E o problema dos muçulmanos, onde pisam, onde entram, é que não respeitam nada nem ninguém. Não é o problema da gente receber os muçulmanos no nosso estado, no nosso país. É o problema de eles entrarem e não respeitarem exatamente o espaço que os acolhe. Eles impõem regras, eles impõem condições e eles querem mudar as regras do país. E isso é muito triste. Por isso eu brinquei logo no início e falei, fica difícil hoje não discutir política, não discutir religião e até futebol. Porque como é que com uma condição destas, e onde o senhor próprio diz, se nós formos para os países deles, os Emirados Árabes, ou para a Síria, ou para qualquer país muçulmano, e começarmos a ler a Bíblia, o que é que vocês acham que vai acontecer com vocês? Vocês são queimados vivos, porque eles não admitem um católico dentro do país deles. E eles não admitem uma pessoa com uma Bíblia na mão. No país de Alá não pode existir Bíblia. E eles não respeitam. Mas eles querem se fazer respeitar no país alheio, onde predomina, por exemplo, a Igreja Católica. Eles querem se fazer respeitar e eles fazem se impor. Eles são extremamente dominantes em impor a religião deles. E se você diz não, eles vão em cima, porque têm que impor a religião deles. E aí fica a pergunta de novo, aonde está o governo
desse país que acolhe estas pessoas e que nada faz, que recebe estas pessoas de braços abertos, que deixa estas pessoas desenvolverem comércios e mais comércios, e como bem diz este senhor de novo, a comida que é típica angolana deixa de ser angolana para ser uma comida muçulmana. Nós deixamos de comer o porco que nós comemos, nós deixamos de comer a feijoada com porco, ou seja o que for, para comer comida muçulmana, porque o comércio começa a se estender, começa a existir um comércio extremamente grande dentro do nosso país, mas começa a existir, acima de tudo, além das batas brancas e das mulheres com véus, como eu já vi muitas em Angola, de rosto coberto, e por aí vai. Aqui vai uma brincadeira da minha parte, não é verdade? O domínio e a predominação da parte deles de imporem a religião deles. E chegam a ser, não generalizando, muitas vezes grosseiros e mal educados. E fica a pergunta, senhor João Lourenço, a pessoa que nós hoje estamos tanto querendo ver cair, graças ao que está acontecendo hoje em Angola, do impeachment. Mas enquanto estás no poder, enquanto estiveres na posição de presidente, presidente este que nunca fez nada por Angola, onde foram feitas, onde estão as regras que tu disseste perante um juramento de que ias fazer para ajudar o teu povo? Se hoje nós estamos vendo Angola ser vendida ao mundo e vendo principalmente uma Angola ser dominada por estrangeiros, por muçulmanos e por pessoas que não respeitam e ainda pisoteiam a cabeça do angolano. O mundo inteiro está tendo problemas muito sérios com o povo muçulmano. Muito sérios. E não estamos falando porque não há diálogo, porque há dificuldade de diálogo. Estamos falando em guerras que esse povo está aprontando, porque querem dominar com a fé deles, com o Alá deles. Deixar claro mais uma vez que eu não estou generalizando e que não existem pessoas boas dentro da raça muçulmana. O que eu acho certo, ou que deveria ser certo, é que vocês, muçulmanos, deveriam aprender que a partir do momento que saíram fugidos dos vossos países e que foram acolhidos na Europa ou em África, ou em que país, não importa em que país vocês estejam, vocês devem respeitar o país que realmente está vos acolhendo. Não estamos pedindo, em momento algum, que vocês deixem de ter a vossa fé, assim como vocês devem respeitar a nossa. Mas que vocês devem principalmente respeitar o espaço, o território que está vos acolhendo. E o governo em questão, quando sentir que estas pessoas não estão respeitando, deve simplesmente indicar o caminho do aeroporto ou então da fronteira e mandá-los sair, ou a bem ou a mal, porque o território não lhes pertence. Mais uma vez fica a dica de que, uma vez mais, o Lourenço não cumpriu nada daquilo que, sobre juramento, falou de que iria fazer. Se no primeiro mandato não fez nada, o segundo menos ainda sonhou com o terceiro. O impeachment é o caminho e nós não podemos, de forma alguma, deixar que este senhor tenha a pretensão de continuar. Ele sonha em botar aquela que eu já chamo de marionete. E muitos dizem, não, o MPLA vai continuar. Não, na minha opinião, mesmo que a marionete, que é vice-presidente, assuma, ela é uma incapacitada tão grande, que ela vai cair em menos de 6 meses. Se João Lourenço, que é João Lourenço, caiu em 9 meses no segundo mandato, imaginem esta mulher, que não deve saber nem a direção de um banheiro correto. Ela vai cair. E o que eu acho que o povo angolano tem que ter agora é um pouco de paciência. Adalberto Costa Júnior é uma pessoa extremamente sábia. Está muito bem estruturado. Nós só temos que ter
paciência. Já aguentamos por 4 anos. É só ter paciência, sabedoria para começar a limpar Angola. E quando falamos em limpar Angola, é limpar para termos dentro daquilo que é nosso o direito de ver Angola como nossa de novo. E não um território dominado por estrangeiros, onde a gente olha para um lado tem chinês, olha para o outro tem muçulmano, e se a gente pegar uma Bíblia, não ter medo de ler a Bíblia, porque o muçulmano vai te dar uma chapada no meio da cara, porque Allah tem que dominar. Espero não ter incomodado nenhum muçulmano, porque eu sou angolana e o meu território é Angola. Um beijo a todos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.